Olá, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando o nosso segundo bimestre em metodologia científica. Bem, vamos revisar um pouquinho sobre o que nós vimos e como foi o nosso primeiro bimestre. Eu vou abrir o Moodle para facilitar. Então nós temos aqui. Lembra que antes mesmo de iniciar o bimestre, eu postei para vocês alguns materiais, o plano de ensino, o manual de trabalhos acadêmicos, é um manual da faculdade, dois livros, o livro de metodologia, que nós estamos utilizando como base da nossa disciplina, e um livro sobre elaboração de projetos. Então, lá no primeiro bimestre, logo no início dele, nós começamos a ter algumas discussões, algumas aulas onde vocês puderam refletir, e a primeira reflexão foi sobre a importância da metodologia científica para o teu curso. Então lembra que eu pedi para que vocês elaborassem um texto falando sobre a importância da metodologia, tanto para o curso de Engenharia Florestal, ou, se você for do curso de Engenharia Civil, para o curso de Engenharia Civil. Nessas reflexões, no segundo momento, eu apresentei para vocês os tipos de conhecimento. Nós vimos o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, e vocês, a partir dessas aulas e a partir desse material disponibilizado, montaram um quadro apresentando esses tipos de conhecimentos. Passamos então a analisar o que era o método científico. Lembra que nós usamos um HQ da Turma da Mônica, inclusive, alguns vídeos também estavam dentro da minha apresentação. E vocês, a partir desse material teórico, das minhas reflexões e também dos livros disponíveis, vocês montaram uma abordagem sobre como solucionar um problema a partir do método científico. Então nós entramos em como fazer uma pesquisa, em como utilizar dessa pesquisa na forma de citação, citação direta, citação direta curta, direta longa, a PUD e assim por diante. Disponibilizei dois vídeos que não são meus, mas que foram super importantes para o entendimento da nossa disciplina, que foi um vídeo sobre plágio e um sobre o uso do Mendeley. E vocês, então, a partir desse material disponibilizado, fizeram dois trabalhos. O Pesquisando, onde vocês fizeram pesquisas de diversas fontes, e o Citando, quando a partir dessas fontes vocês criaram um documento com diversas citações. E a partir dessas citações, então nós passamos para o último trabalho do primeiro bimestre, aonde vocês criaram um texto. Então lembra que nós utilizamos do manual e mais alguns materiais disponibilizado, e a ideia de conectores de ideias, e vocês foram conectando as ideias do trabalho anterior, o Citando, e transformaram esse Citando em um texto com uma validade científica ainda maior. Lembra que em cada aula eu tinha, ao final dela, um espaço para dúvida, e que cada aula ela tinha uma versão inicial, uma versão para correção e uma versão final. E sempre a nota foi dada para a versão final após a correção. Durante o bimestre também foram colocados alguns momentos de tira dúvida, que foram momentos síncronos, quer dizer, momentos online, onde eu estava à disposição para resolver, tirar as dúvidas e conversar com vocês, sempre na sexta e no sábado. Sexta principalmente para engenharia florestal e sábado principalmente para engenharia civil. Então, quando eu encerrei o primeiro bimestre, eu disponibilizei então para vocês uma planilha com notas e um espaço também onde vocês puderam, caso tivessem alguma dúvida com relação à nota, postar nesse espaço, e então nós fechamos a nota do primeiro bimestre. Nosso segundo bimestre vai seguir praticamente a mesma metodologia. Então vamos lá, só para a gente lembrar. Então, aqui ainda não está totalmente pronto, que eu estou elaborando essa aula de hoje. Nós temos lá uma ficha de leitura com uma versão para correção até o dia 17 de outubro. E depois vocês vão me entregar a versão final até o dia 21 de novembro. Então até dia 17 de outubro vocês vão me entregar essa versão para correção. Eu vou corrigir, vou postar as correções individualmente aqui no próprio Moodle, e até o dia 21 de novembro vocês me entregam a versão final que vai ser utilizada para a nota. Da mesma forma que anteriormente, vocês vão ter aqui um espaço para postagem de dúvidas. Então, nesse segundo bimestre, a gente não tem nenhuma mudança com relação ao primeiro. Ao final do bimestre, se algum acadêmico ou acadêmica necessitar fazer o exame, aí nós voltamos a conversar sobre a metodologia que vai ser aplicada para o exame. Então, iniciando esse nosso segundo bimestre, nós vamos retomar a ideia da importância da leitura
para compreensão e para compreensão do universo científico, para que vocês possam escrever. Então, para isso, eu montei alguns passos, na verdade, eu diria que são sugestões e não normas, de como nós podemos fazer a leitura de um trabalho científico. Então, quando eu escolho um trabalho científico, então vamos lá no Google Acadêmico, que nós já conhecemos, eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, vou pegar algo na área ambiental. Então, impactos. Então, impactos ambientais urbanos. Então, eu vou abrir esse primeiro aqui, olha, lixo, impactos ambientais, perceptíveis no ecossistema urbano. Então, eu tenho aqui um artigo. Então, quando eu escolho um artigo, a primeira coisa que eu devo fazer é ler o título, a palavra-chave e o resumo. Então, vamos lá para o nosso artigo. Então, você tem aqui em cima, essa é a versão online, eu posso baixar ela em PDF, então, vamos colocar ela aqui em PDF também. Então, veja, aqui está ele em PDF, mas não vai mudar da versão online, com exceção da formatação. Então, eu vou trabalhar aqui na versão online mesmo. Então, veja, primeiro eu leio o título. Por que o título? Porque o título já vai me dar uma ideia do que o autor está escrevendo. Então, se eu estou trabalhando com lixo, por exemplo, lixo em ecossistema rural, e aqui ele fala em ecossistema urbano, eu já sei que não me interessa esse determinado trabalho. Então, a primeira leitura vai fazer com que você tenha um contato inicial com esse artigo, e você então vai decidir se esse artigo está dentro daquilo que você realmente está querendo ler, está pesquisando. Se você pensa, não, tem a ver com aquilo que eu quero, então você vai para a palavra-chave. Então vamos ver aqui as palavras-chave. A palavra-chave vai estar logo após o resumo. Então ele fala em ecossistema urbano, lixo e impacto ambiental. Então você vai ficar pensando, poxa, isso tem a ver com o que eu quero? Olha, ecossistema, lixo, impacto ambiental. Se tiver a ver, você vai continuar a leitura. Se você vê que não tem, de repente você pode parar a leitura. Se você ficar na dúvida, você continua a leitura para ter certeza se realmente esse artigo vai te interessar ou não. E faço então a leitura do resumo. Então venho aqui. Esse artigo tem como temática o lixo, considerações a respeito de determinados impactos ambientais perceptíveis que os resíduos sólidos potencializam em fragmentos do ambiente urbano. Abordamos impactos ambientais negativos. Ele vai continuando e diz que esse trabalho foi feito na cidade de Medianeira, no oeste do Paraná, a respeito do lixo. Então, se eu, ao ler o título, ao ler a palavra-chave e o resumo, você entender que esse artigo é importante para você, então isso já te dá um sinal de que você realmente deve continuar a fazer a leitura desse trabalho. Se você vê que isso não está batendo com aquilo que você esperava ou com aquilo que você está pesquisando, você então deve partir para um novo artigo, para uma nova pesquisa, para encontrar esses artigos que te interessam. Então, nesse segundo momento, nesse passo 2, que você já tem certeza que esse artigo é importante para você, você vai fazer agora a leitura do artigo como um todo. E vai procurar localizar dentro do artigo alguns pontos importantes. Por exemplo, a justificativa. A justificativa seria a importância do trabalho. Por que esse trabalho está sendo realizado? Então, você vai começar a ler a introdução. Normalmente, a justificativa vai estar dentro da introdução. Então, você vai encontrar aqui, olha, o lixo urbano é responsável por impactos ambientais. Então, você já encontra a justificativa do trabalho, dizendo que o lixo ele provoca impactos ambientais e que esses impactos são importantes com relação à vida na cidade. Então você entende, a partir da leitura, qual a justificativa que levou o autor a escrever esse trabalho. Logo em seguida, você vai tentar localizar os objetivos. Normalmente o objetivo também está dentro da introdução. Então eu estou aqui na introdução e, nesse caso aqui, ele já aparece, olha lá, nesse artigo, apresentamos considerações, apresentamos também a percepção. Ou seja, ele deixa claro aqui no final o que ele mostra no trabalho, ou seja, ele deixa claro qual foi o objetivo dele dentro desse trabalho. Em alguns casos, o autor coloca a palavra objetivo, em outros não.
Quando ele coloca o objetivo, você vai direto para o objetivo. Quando ele não coloca, durante a leitura você vai conseguir localizar. Então, seria o objetivo dele? Apresentar considerações a respeito do lixo e apresentar também a percepção a respeito do lixo. Então, eu encontrei nesse único parágrafo tanto a justificativa quanto dois objetivos. Quais são os métodos utilizados ou qual o delineamento de estudo? Então, eu vou começar a procurar dentro do artigo como que ele fez o trabalho. Então, lembra, você já fez a leitura da introdução. Aí ele fala da disposição. Aí ele fala da percepção. Então, tá aqui. O lixo era percebido e ele começa a dizer o seguinte: indagamos autores, todos disseram produzir. Quer dizer, veja, aqui eu começo a entender que ele fez uma entrevista. No caso desse trabalho, percebam que o autor não deixou muito claro o que ele utilizou como metodologia de uma forma separada, mas dentro do texto fica claro que ele utilizou de uma entrevista e que depois ele fez uma análise dessa entrevista para finalmente chegar no resultado. Então aqui eu já tenho parte do resultado, então eu tenho lá o resultado da entrevista, tenho gráficos mostrando o resultado que ele obteve, para então chegar na consideração final. Essa consideração final seria aquilo que esse pesquisador então conseguiu concluir com esse determinado trabalho. Bem, vamos fazer uma outra pesquisa para dar um outro exemplo. Então eu vou pegar aqui impactos ambientais. Vamos colocar como impactos socioambientais. Então, rompimento da barragem de Mariana, produção e consumo, impactos socioambientais. Vamos abrir esse aqui. Esse aqui é um livro, então não vai. Como a gente está procurando um artigo, vamos procurar um outro aqui. Então, vou pegar esse aqui: impactos socioambientais no Rio Paraguai. Então, veja, mesmo esquema. Eu abri aqui e vou começar a fazer a minha leitura. Então, a leitura superficial, o título: Impactos socioambientais do Rio Paraguai, Cáceres, Mato Grosso do Sul, percepção dos pescadores da colônia Z2. De repente você pensa, mas eu não estou trabalhando no Mato Grosso. Mas eu, indiferente de estar trabalhando, por exemplo, no Paraná, se eu for trabalhar com impactos socioambientais de um rio aqui no Paraná, eu posso buscar nesse trabalho realizado no Mato Grosso ferramentas, posso procurar metodologias, objetivos que eu possa estar utilizando no meu trabalho aqui no Paraná. Então, eu vou depois lá para a nossa palavra-chave, percepção, degradação ambiental, Rio Paraguai, e para o resumo. Então, faço a leitura do resumo do meu trabalho. Quando eu entendo que esse trabalho é importante, eu vou procurar a justificativa. Então, como eu falei, normalmente ela está dentro da nossa introdução. Então, veja, está aqui, olha. Ele fala aqui sobre a importância da pesca e sobre ações predatórias. Então, nesses dois parágrafos, ele explica por que o trabalho desse autor, é importante. Objetivo. Então, veja que aqui ele já deixa um pouco mais claro, separando o objetivo. Então, vamos tentar localizar exatamente qual foi o objetivo dele. Então, ele começa lá explicando o que é percepção. Então, ele já está lá bem no início. Ele vai discutir a percepção e depois ele vai mostrar os dados obtidos para elaboração e execução de programas de educação ambiental. Então, veja que dessa vez ele colocou o objetivo no primeiro parágrafo.
Aí nós passamos para o método utilizado e o delineamento. Então vamos lá. Nesse caso, vocês vão perceber que ele já tem um tópico especial voltado apenas para a metodologia. Então, eu não preciso procurar, porque ela está bem clara e separada aonde eu tenho a metodologia desse trabalho. E aí, então, os resultados. Então, eu vou lá, novamente, no meu trabalho, e eu tenho agora o texto com o resultado do trabalho, para chegar, então, às minhas considerações finais. Então, toda vez que eu estou fazendo a leitura de um texto, eu vou procurar o título, a palavra-chave, o resumo, vou localizar a justificativa, o objetivo, os métodos e quais são os resultados. Tendo tudo isso feito, eu vou ter que interpretar esse meu texto. Eu não vou simplesmente pegar aquilo que o autor fez de uma forma mecânica. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar entender esse texto. Eu vou procurar aquilo que eu não entendi em livros, em revistas, vou conversar com colegas, vou conversar com professores, para que quando eu fizer a leitura desse texto, eu realmente entenda do que ele fala. Então, de repente, você fala lá, que olha, sentimento topofílico. Quando você lê topofílico, de repente você não entende o que significa topofílico ou sentimento topofílico. Então você vai lá e pode, por exemplo, jogar no Google para você entender o que é essa topofilia. Então você vai, a partir das suas dúvidas, a partir daquilo que você não entendeu, buscar argumentos, buscar uma forma de interpretar esse artigo para que você, ao final da leitura, você realmente entenda aquilo que você leu. Quando você lê o resultado da discussão, você vai procurando ponto-chave, porque tem muita coisa sendo escrita. Então você vai vendo aquilo que é mais importante dentro daquilo que você pretende trabalhar, dentro daquilo que você pretende escrever. E essa leitura, ela deve ser feita quantas vezes for necessário. Então, se você leu o texto uma vez e entendeu, perfeito. Se for necessário 2 leituras, faz 2. Se for necessário 3. E assim por diante, até que você consiga realmente interpretar esse determinado texto. Fazendo isso, você vai fazer um resumo. Você vai realmente marcar aquilo que você entendeu desse artigo, entendeu desse trabalho, para que você não se perca e depois, no futuro, você possa utilizar desses dados. E, finalmente, você vai apresentar tudo isso que você encontrou nesse artigo para os teus pares, ou seja, para os teus colegas de trabalho, para os teus professores, para que você possa aprender e para que você possa trocar com essas pessoas ideias acerca desse trabalho que você acabou de fazer a leitura. A única forma, ou eu diria a melhor forma de você colocar em prática, de você aprender a leitura de um artigo, é realmente lendo artigos. Então, vamos ver a nossa atividade dessa semana. Então, veja, vocês têm aqui, vão ter essa ficha é uma ficha de leitura, então ela foi disponibilizada para vocês. Então, assim que você abrir a ficha, você vai ter aqui embaixo uma série de abas. Então, primeira aba, identificação, segundo exemplo, terceiro artigo, depois artigo 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou trabalhar com a primeira e a segunda aba. Então, na primeira aba, eu vou colocar o meu nome. Agora, pensa o seguinte. Quando você estiver fazendo um trabalho, esse trabalho ele pode ser feito de forma individual ou em dupla. Se você fizer de forma individual, você vai colocar o seu nome. Se você fizer em dupla, você vai colocar o nome das duas pessoas que estão trabalhando com você. Por isso que eu já coloquei no plural, acadêmicos, acadêmicas. Então, aí vai depender de como você preferir trabalhar. Você pode, inclusive, manter as duplas do primeiro bimestre. Aí vou montar com vocês aqui um exemplo de como vai ser esse trabalho. Então, vamos lá para o nosso Google Acadêmico. Opa, ele está aqui. E vamos pesquisar um tema. Então, eu vou colocar aqui... eu vou colocar educação ambiental, porque é algo que interessa para os dois cursos, tanto para engenharia civil quanto para engenharia florestal.
Então, abri aqui o artigo e vou seguir todo aquele passo. Vou ler o título, vou fazer a leitura das palavras-chave, leitura do resumo, vou localizar a justificativa, o objetivo, vou localizar também a metodologia e vou localizar, então, os resultados para poder terminar o meu trabalho. Então, vamos preencher a nossa ficha. Eu começo aqui com a referência. Então, lembra que quando nós estamos no Cielo, eu já tenho aqui como citar esse artigo. Clico, copio o padrão ABNT, que é o que interessa para a gente, e vou copiar aqui na referência. Opa. Vou colar ele aqui em cima para que ele mantenha a formatação. Percebam que quando eu colei, o nome da revista, Educação e Pesquisa, perdeu o negrito. Então eu vou colocar novamente em negrito, porque ele tem que ser em negrito. E está feito a primeira coluna, que é a referência. Segunda coluna é o título. Então eu venho aqui, copio e colo o título. Veja quando acontece isso, do texto não quebrar automaticamente, você vai lá em cima, quebrar texto automaticamente. Resumo. O resumo já está pronto. Então eu venho, clico no resumo, copio e colo. Copio e colo. Veja que ele não quebrou, então eu vou lá quebrar. Pronto. Palavra-chave. Venho no texto, copio e colo. Quando não tem a quebra automática, você clica quebrar o texto automaticamente. E você vai indo. Agora, justificativa. A justificativa você tem que fazer a leitura do texto. Então vamos ver lá. Então, olha, a urgente transformação social. Então, esse segundo parágrafo é onde ele explica por que o trabalho dele é importante. Então eu venho e vou colar ele na justificativa. Como ele não quebrou, eu fiz a minha quebra logo em seguida. Agora o objetivo. Então eu vou ter que ler o texto e localizar o objetivo. Então tá aqui, olha, nesse artigo tecemos a finalidade. Então vem até aqui. Então eu venho, eu vou colar o meu objetivo. Então eu tenho aqui o objetivo, colo o objetivo. Logo em seguida, material e métodos. Então eu vou ter que ver como que ele fez o trabalho. Então, articulações e oficinas. Nesse caso, não fica bem claro a metodologia que ele utilizou. Então, como não está claro, a gente pode deixar em branco o material e métodos e vamos lá para o resultado. Bem, veja que o resultado ele é enorme. Então, eu vou ter que fazer um resumo. É claro, eu não vou resumir aqui, eu vou simplesmente escrever. Vou escrever aqui que você deve resumir. Bem, você vai então fazer a mesma coisa com o artigo 1, você vai pesquisar o artigo 1, o artigo 2, o 3, o 4 e o 5. Lembrando que você vai escolher um tema e trabalhar com esse tema do início ao fim. Feito isso, você vai ter essa outra atividade, aonde você vai agora montar uma apresentação de slides. Então a gente tem aqui leitura e apresentação de artigo científico, onde vai colocar o seu nome. Então eu vou novamente na minha ficha de leitura, eu já tenho aqui o nome, é claro, aqui eu estou aproveitando, então
eu vou colocar aqui, já que eu estou usando eu como exemplo, eu vou colar aqui, acadêmico, e pronto. Só vou ver o tamanho da fonte, Arial, está muito pequena, vou aumentar aqui para que fique no mesmo tamanho. Estranho, deu uma travada aqui, desculpa, mas espera aí, já volto. Pronto. Título do artigo. Lembra, você já tem todos esses dados lá no teu arquivo. Então eu venho aqui, o título, Educação Ambiental como Política Pública. Vou copiar e vou colar aqui. Autores do artigo. Eu tenho lá na minha referência, é o Sorrentino, Marco Sorrentino, et al. Então eu venho e colo aqui. Justificativa. Eu já tenho minha justificativa aqui, olha. Então, resumo, justificativa. Vou pegar e vou colar ela aqui. É claro, o que vai acontecer agora? Quando você está utilizando o slide, o ideal é que você resuma no slide essa justificativa. Então, lá, urgente transformação social. Então, eu posso colocar aqui, olha, na forma de tópicos. Então, veja, na forma de tópico ficou melhor para apresentar. Vou lá para o meu objetivo, pego o objetivo e vou colocar aqui também. Então, perceba que quase tudo você já fez. Então, novamente, eu vou transformar em tópicos. Você pode, inclusive, resumir um pouco mais esse tópico. Beleza, esse é o objetivo. Material e métodos. Lembra que ele não apresentou, então eu vou deletar. E, então, os resultados que eu vou apresentar aqui, o meu resultado. Bem, por último, a referência, que eu também já tenho pronta, eu só tenho que colocar a referência aqui. Agora lembra, você, quando fez a pesquisa, você pesquisou 5 artigos. Eu não preciso montar 5 apresentações. Então, você vai escolher uma que seja completo, ou seja, que tenha justificativa, objetivo, matéria e método, resultado, referência, tudo bem claro, e você vai montar uma única apresentação de slides. Essa apresentação, você então vai gravar uma apresentação sua. Então, se você fez o trabalho sozinho, você vai gravar sozinho. E se você fez em dupla, você vai gravar com a tua dupla. Hoje, devido à pandemia, não necessariamente vocês precisam estar juntos. Cada um pode gravar um trecho dessa apresentação. E depois vocês vão postar essa apresentação para mim lá no Moodle e eu vou fazer a avaliação dessa apresentação de slide que vocês fizeram. Então, literalmente, vocês vão pesquisar 5 artigos, vão preencher essa ficha com eles e depois vocês vão escolher um desses artigos que esteja completo e vão apresentar. Lembrando que eu preciso que todos os artigos sejam de revista científica. Então, vocês devem utilizar obrigatoriamente o Cielo e o Google Acadêmico para fazer a pesquisa de vocês. Bem, então, basicamente isso para essa aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, podem postar na forma de fórum ou podem me encaminhar na forma de uma mensagem e eu vou respondendo para vocês. É isso, pessoal. Uma boa semana para todos, para todas e continuem se cuidando.